Esta é uma narrativa emocionante sobre a conexão humana e a superação da dor através da inocência. Abaixo, a história reescrita conforme solicitado. O restaurante Vila Serena era um santuário de mármore e ecos, onde Eduardo Ferreira buscava o conforto amargo de sua rotina imutável. Empresário de sucesso no ramo da construção, ele hoje carregava apenas os escombros de uma vida que desmoronara em uma noite de chuva. Guiado por sua bengala branca, ele avançava com precisão matemática até a mesa 12, seu porto seguro contra o caos do mundo exterior. O garçom Daniel, movido por uma mistura de respeito e piedade, já conhecia cada gesto do homem de terno impecável e óculos escuros. Enquanto Eduardo se acomodava, o som dos talheres e risos das outras mesas parecia uma sinfonia de um mundo ao qual ele não pertencia mais. Boa noite, Sr. Ferreira. A mesa está preparada como sempre. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de um isolamento autoimposto, uma redoma de vidro onde o sucesso financeiro não conseguia preencher o vazio deixado pela escuridão física e emocional. A vida de Eduardo havia se tornado uma sucessão de momentos calculados para evitar o sentir. Entre uma garfada e outra do salmão grelhado, ele revivia o trauma do acidente que roubou sua visão e seu propósito, transformando o gigante da construtora Ferreira em um espectro que jantava sozinho todas as sextas-feiras. No entanto, naquele dia específico, o destino operava através de olhos que viam muito além da superfície. Próximo à área de serviço, Carmen Oliveira trabalhava com a discrição de quem aprendeu a ser invisível para sobreviver. Ao seu lado estava Rebeca, sua filha de 6 anos, cuja curiosidade infantil era um farol que nenhum óculos escuro poderia ignorar. A menina observava o homem da mesa 12 com uma intensidade pura, captando a aura de melancolia que os adultos, em sua pressa cotidiana, escolhiam ignorar sistematicamente. Mamãe, posso ficar aqui hoje? Perguntou a pequena Rebeca, recebendo um aceno positivo e um aviso para não incomodar a clientela sofisticada. Mas a atenção da criança estava fixada no ritual solitário de Eduardo. Ela notava como ele tateava a borda do prato e como inclinava a cabeça para absorver os sons, como se tentasse reconstruir o mundo através de fragmentos auditivos. Enquanto Carmen se perdia em suas tarefas, Rebeca sentia um aperto no peito que não sabia nomear, mas que a impulsionava a agir. Por que ele está triste? Mamãe questionou em um sussurro, sendo prontamente repreendida por Carmen, que temia que a curiosidade da filha fosse interpretada como invasão. No entanto, a lógica de uma criança não segue protocolos de etiqueta, ela segue o chamado da empatia que ainda não foi silenciado pelas convenções sociais. Eduardo terminou sua refeição e, como de costume, recusou a sobremesa oferecida por Daniel com um aceno seco e distante. Ele estava prestes a assinar a conta, mergulhado em sua armadura de frieza, quando sentiu uma presença incomum. Não era o perfume familiar de Daniel, nem o passo pesado dos outros clientes. Havia algo leve e vibrante aproximando-se de seu espaço pessoal. Antes que ele pudesse processar a intrusão, uma voz doce e cristalina quebrou a barreira de seu isolamento. Oi, disse Rebeca, parando bem à frente do empresário. Eduardo ficou paralisado, sentindo o coração acelerar diante do inesperado. A defesa natural de um homem ferido pela vida subiu à superfície, e ele respondeu com uma rispidez que escondia sua surpresa. Oi, replicou ele, aguardando que a criança se afastasse como todos os outros faziam. Mas Rebeca não se moveu. Ela não via um empresário poderoso ou um homem deficiente, ela via alguém que precisava de um amigo. Você vem aqui sempre? Indagou ela, com uma naturalidade que desarmou Eduardo. Ele hesitou, sentindo a pureza daquela pergunta simples penetrar em camadas que ele mantinha trancadas há anos. Sim, respondeu brevemente, mas sua voz já não era tão cortante. Carmen, ao perceber a cena de longe, entrou em pânico silencioso, mas algo na postura de Eduardo a impediu de intervir imediatamente. O empresário, que comandava reuniões de milhões com mão de ferro, sentia-se agora vulnerável diante de uma menina de 6 anos que ousava quebrar o silêncio de sua mesa 12. A conversa que se seguiu foi o início de uma transformação profunda. Rebeca começou a descrever o restaurante para Eduardo, mas não de forma técnica. Ela falava das cores das flores no vaso central, do brilho das luzes que pareciam estrelas presas no teto e do sorriso de sua mãe. Eduardo, que se acostumara a ver apenas sombras,
começou a visualizar o mundo novamente através das palavras vibrantes daquela criança. "O senhor quer saber de que cor é o meu laço?" perguntou ela, pegando na mão dele e levando-a até o adorno em seu cabelo. O toque pequeno e quente da mão de Rebeca foi como um choque elétrico de realidade para Eduardo, lembrando de que a conexão humana ainda era possível, mesmo na escuridão mais profunda. Nas semanas seguintes, o ritual da sexta-feira mudou drasticamente. Eduardo não jantava mais em silêncio absoluto. Rebeca, com a autorização da administração e a supervisão da mãe, sentava-se com ele por alguns minutos para contar as novidades da escola e ler trechos de seus livros de histórias. O empresário, que antes chegava com o peso do mundo nos ombros, começou a sorrir. Ele passou a trazer pequenos livros em braille para mostrar a ela, e a mesa 12, outrora um monumento à solidão, tornou-se o centro de uma amizade improvável e luminosa. Os outros clientes observavam, maravilhados, como a presença de uma criança havia conseguido derreter o gelo em torno de um homem que todos consideravam inalcançável. Eduardo percebeu que sua cegueira não era apenas física, mas também uma escolha de fechar o coração para a vida. Através de Rebeca, ele redescobriu a beleza nas pequenas coisas e a importância de ser visto de verdade. "Obrigado por me mostrar o que eu não conseguia mais enxergar", disse ele um dia, com a voz embargada pela emoção. Ele decidiu que não usaria mais seu império apenas para acumular tijolos, mas para construir oportunidades. Criou uma fundação para crianças carentes e ofereceu a Carmen uma posição de gestão em sua empresa, garantindo que Rebeca tivesse acesso à melhor educação possível. A menina, que apenas queria saber por que o moço estava triste, acabou salvando um homem de si mesmo. O restaurante Vila Serena continuava o mesmo, mas a atmosfera na mesa 12 havia se transformado para sempre. Não havia mais apenas o som dos talheres contra o prato, agora havia o som do riso e da esperança. Eduardo Ferreira ainda era cego, mas sua visão interior era agora mais nítida do que nunca. Ele compreendeu que a maior riqueza não estava em seu saldo bancário, mas na capacidade de tocar e ser tocado pela alma de outro ser humano. A solidão que o acompanhará por anos foi substituída por uma família de escolha, provando que, às vezes, é preciso a simplicidade de uma criança para resolver a complexidade de um adulto. Hoje, quando Eduardo entra no restaurante, ele não caminha mais como um homem perdido na névoa. Seus passos têm um novo propósito. Ele sabe que a escuridão é apenas a ausência de luz, e que a luz pode vir de onde menos se espera. "Estou pronta para nossa história de hoje", Eduardo exclama a Rebeca, correndo ao seu encontro. Ele a recebe com um abraço, sabendo que aquela pequena criança de 6 anos fez o que ninguém esperava, ela lhe devolveu a vida. O empresário cego que jantava sozinho por anos finalmente encontrou o caminho de casa, não através de um mapa ou de uma bengala, mas através do amor puro de uma menina que viu nele o que ele próprio havia esquecido que existia. A inocência de uma criança possui uma força gravitacional capaz de mover montanhas de amargura, e foi exatamente isso que Eduardo Ferreira sentiu quando a pequena Rebeca justificou sua presença com a naturalidade de quem pertence ao mundo, e não apenas a um cenário. "Eu também venho sempre. Minha mãe trabalha já aqui", explicou ela, com uma simplicidade que desarmou o empresário, acostumado a diálogos carregados de interesses ou formalidades gélidas. Carmen, ao perceber a interação, aproximou-se com o coração batendo na garganta, temendo que a espontaneidade da filha fosse vista como um estorvo para aquele cliente tão reservado. "Rebeca, deixe o senhor em paz." "Desculpe, senhor. Ela é muito curiosa." "Não vai incomodar mais", sussurrou a mãe, tentando recolher a menina para a segurança da invisibilidade funcional que o cargo de zelador exigia naquele ambiente sofisticado. Eduardo, contudo, sentiu o ar ao seu redor mudar, o tom de voz de Carmen trazia um constrangimento que ele conhecia bem, mas a resposta que saiu de seus lábios o surpreendeu. "Não há problema", disse ele, permitindo que uma fresta de sua armadura se abrisse para aquela luz inesperada. Ao ouvir o tchau alegre de Rebeca enquanto ela era conduzida para longe, o empresário permaneceu imóvel, processando o fato de que, pela primeira vez em anos, alguém o havia abordado sem o filtro da piedade. Ele deixou o restaurante naquela noite com a bengala batendo no mármore, mas sua mente permaneceu ancorada na mesa 12, ecoando a vibração de uma voz que não tinha medo da sua escuridão e que o tratava apenas como um homem, e não como uma tragédia.
A semana que se seguiu foi um deserto de expectativa para a pequena Rebeca, cujos pensamentos vagavam para longe das equações matemáticas da professora Márcia na escola São Francisco. Rebeca, você está me ouvindo? Questionava a professora, trazendo-a de volta à realidade da sala de aula, mas o coração da menina já estava no Vila Serena. Ela via no empresário o reflexo de sua própria dor antiga, da época em que seu pai partirá, deixando um vácuo silencioso em sua casa. Rebeca aprenderá com a mãe que a tristeza era como uma nuvem passageira e decidirá, com a determinação que só as crianças possuem, que seria a pessoa encarregada de lembrar aquele senhor como era a sensação de ter um amigo por perto. Quando a sexta-feira finalmente chegou, a ansiedade de Rebeca era quase palpável, e ela mal conseguia se manter sentada no ônibus a caminho do trabalho da mãe. Calma, meu amor. Por que tanta pressa hoje? Perguntava Carmen, sem imaginar que a filha estava prestes a executar um plano de resgate emocional. No restaurante, Rebeca posicionou-se como uma sentinela da esperança, fingindo desenhar em seu caderno enquanto monitorava a porta principal. Exatamente às 18h30, a figura elegante de Eduardo surgiu, e ela observou com atenção renovada cada detalhe de sua orientação espacial, esperando o momento exato em que ele estaria acomodado para realizar sua abordagem, aproveitando que sua mãe estava ocupada na limpeza do andar superior. Com passos que mal tocavam o chão, ela se aproximou da mesa 12, quebrando o silêncio litúrgico do jantar de Eduardo com uma saudação que já soava familiar. Oi de novo, disse ela, e Eduardo, que passará a semana revisitando aquela voz em sua memória, respondeu com uma suavidade inédita, olá. A menina então anunciou que trouxera um presente, algo que ela mesma produzira com suas mãos e seu coração puro. Eu fiz uma coisa para você. É um desenho. Eu sei que você não pode ver, mas posso explicar, disse Rebeca, arrancando a folha com um som que, para Eduardo, soou como o rasgar de um véu que o separava da realidade externa. O empresário sentiu um nó na garganta quando ela pediu permissão para deixar o papel sobre a mesa, algo que ele aceitou com um murmúrio contido. Pode, respondeu ele, sentindo a textura do papel sob seus dedos enquanto a menina começava a narrar a obra. Aqui é você. Você está na mesa do restaurante como sempre, mas olha, tem um sol bem grande e amarelo em cima de você, descreveu ela com entusiasmo. Eduardo, intrigado pela escolha daquela imagem para alguém que vivia em trevas permanentes, perguntou o motivo de tal sol estar ali. A resposta de Rebeca foi uma lição de vida embalada em palavras infantis que ecoaram profundamente na alma do homem. Porque mesmo quando está nublado, o sol ainda está lá. A minha mãe me ensinou isso quando eu ficava triste porque meu papai foi embora. Ela disse que a gente não deixa de ter sol só porque não consegue ver ele, explicou a pequena sábia. Aquelas palavras atingiram Eduardo com a força de um impacto, desfazendo anos de cinismo e isolamento. Ele percebeu que sua cegueira física o havia tornado cego para a presença constante da vida e da esperança, e que aquela criança estava lhe oferecendo a visão que nenhum médico ou cirurgia poderia restaurar. O sol no desenho não era para seus olhos, mas para o seu espírito que estava gelado há tempo demais. Curioso e emocionado, ele questionou sobre a outra figura que Rebeca descrevera no papel, embora no fundo já sentisse a conexão que estava sendo forjada ali. E quem é essa menina no desenho? Perguntou ele, sentindo o ambiente do restaurante Vila Serena tornar-se subitamente mais aquecido. Sou eu. Eu quis estar no desenho também para você lembrar que tem uma amiga aqui, respondeu ela, soltando uma risadinha que foi o som mais bonito que Eduardo ouvirá em décadas. Naquele instante, a mesa 12 deixou de ser um símbolo de solidão para se tornar o ponto de encontro entre duas almas que, apesar da diferença de idade e circunstância, falavam a mesma língua da empatia. A partir daquele momento, o jantar de sexta-feira de Eduardo Ferreira nunca mais seria o mesmo, pois ele agora carregava consigo a certeza de que não estava mais jantando sozinho. A presença de Rebeca transformou o restaurante em um lugar de cor e calor, onde as descrições da menina sobre o mundo exterior tornaram-se os olhos do empresário. Ele começou a entender que, embora não pudesse ver o sol amarelo no papel, podia sentir o calor da amizade que ele representava. A escuridão que antes o sufocava começou a recuar, dando lugar a uma nova forma de percepção onde sentimentos eram as cores e as palavras de uma criança eram a luz.
Rebeca cumpriu sua promessa silenciosa de ser a amiga que Eduardo precisava, mudando a trajetória da vida dele de uma forma que nenhum sucesso profissional jamais conseguirá. O empresário cego, que por anos buscou refúgio no silêncio, descobriu que a melodia mais doce é aquela produzida por um coração que se abre para o próximo. A história de Eduardo e Rebeca tornou-se uma lenda viva no Vila Serena, um lembrete constante de que, às vezes, as maiores lições de resiliência e amor vêm daqueles que ainda estão aprendendo a ler o mundo, mas que já sabem perfeitamente como ler o coração humano. A palavra amiga ressoou na mente de Eduardo como um eco vindo de um tempo que ele considerava enterrado sob os escombros de sua antiga vida. Havia anos que ninguém se aproximava dele com tamanha pureza, sem as camadas de formalidade, interesse ou a piedade que ele tanto detestava. O momento de reflexão foi interrompido pela voz preocupada de Carmen, que surgia novamente para conter o ímpeto da filha. "Quantas vezes eu preciso falar para não incomodar os clientes?" perguntou ela, buscando afastar a pequena Rebeca daquela mesa que parecia sagrada em sua solidão. Para a surpresa absoluta da funcionária, Eduardo interveio com uma rapidez que não demonstrava muito tempo. "Ela não está incomodando", afirmou ele, sua voz firme cortando a tensão do ambiente e protegendo a espontaneidade da criança. Eduardo, cujos sentidos haviam se tornado aguçados pela necessidade, tocou a borda do papel que receberá, sentindo a textura rústica do material escolar. "O desenho está muito bonito." "Obrigado, Rebeca", disse ele, e o agradecimento não foi apenas por cortesia, mas por uma necessidade genuína de validar aquele gesto. O sorriso que iluminou o rosto de Rebeca foi tão intenso que até Carmen, acostumada com a dureza da rotina, sentiu-se tocada pela cena. A menina, sentindo-se encorajada pela recepção calorosa, não hesitou em perguntar se poderia continuar presenteando o novo amigo. "Posso fazer mais desenhos para você?", questionou com entusiasmo, e antes que Carmen pudesse intervir com sua prudência habitual, Eduardo selou o compromisso com um simples: "Sim, eu gostaria muito." Carmen observou o homem com um olhar renovado, percebendo que sua filha havia conseguido o que nenhum adulto ou especialista fora capaz de fazer: penetrar na muralha de gelo que Eduardo construíra ao seu redor. Ela concordou suavemente, estabelecendo o limite de que as visitas não deveriam atrapalhar o jantar dele, ao que Eduardo respondeu com uma sinceridade que o deixou vulnerável pela primeira vez. "Não atrapalha. Na verdade, é agradável ter companhia", confessou ele, buscando as palavras certas para descrever aquele sentimento de reconexão. Rebeca despediu-se com um alegre "então, até semana que vem", deixando Eduardo imerso em um silêncio que, desta vez, não parecia tão pesado ou vazio. Após a partida delas, Eduardo permaneceu na mesa 12, seus dedos percorrendo o papel de forma rítmica, tentando ler através do tato a pressão do lápis de cor e a intenção por trás de cada traço. O garçom Daniel, ao servir o prato principal, notou o objeto e não pôde deixar de comentar sobre a beleza daquela obra infantil. "É um desenho muito bonito, Sr. Ferreira", disse o garçom, percebendo uma nota de orgulho quase paternal na resposta curta e direta do empresário. Ao final da refeição, Eduardo dobrou o papel com um cuidado religioso e o guardou no bolso interno de seu paletó, sentindo o calor do desenho contra o peito enquanto caminhava para a saída com passos visivelmente mais leves. A semana seguinte na construtora Ferreira e Associados não foi a mesma, pois a mudança sutil no comportamento do chefe de ferro começou a reverberar pelos corredores da empresa. Rodrigo, seu assistente, e a secretária Patrícia trocavam olhares de espanto ao perceberem que Eduardo estava mais acessível e até cumprimentava os funcionários da recepção. "Quando foi a última vez que isso aconteceu?", sussurrava Patrícia, enquanto Eduardo, em sua sala, tocava o desenho escondido em sua carteira durante as pausas entre relatórios em braille. Ele não estava apenas processando números ou projetos arquitetônicos, ele estava processando a redescoberta da esperança através dos olhos de uma menina de 6 anos. Até mesmo a chuva fina que caía na sexta-feira, que outrora servia de gatilho para as memórias dolorosas do acidente, agora parecia ter um som diferente, menos angustiante. No Vila Serena, Rebeca não conseguia conter a ansiedade, verificando o relógio repetidamente enquanto Carmen terminava suas tarefas de limpeza. "Por que você não para quieta hoje, meu amor?", perguntou a mãe, observando a filha segurar firmemente um novo papel dobrado. Rebeca,
com a sinceridade que lhe era inerente, explicou que só queria mostrar seu novo desenho ao Sr. Eduardo, e Carmen sentiu uma compaixão profunda ao perceber que sua filha havia encontrado um propósito nobre em cuidar da alma daquele homem solitário. Às 18h25 antes do habitual, a porta do restaurante se abriu e Eduardo entrou, sendo imediatamente interceptado pela pequena sentinela que o aguardava com um sorriso radiante. "Oi, Sr. Eduardo", exclamou ela, ignorando todas as etiquetas sociais em prol da alegria do encontro. Eduardo parou por um segundo, absorvendo o som de seu nome sendo pronunciado com tamanha felicidade, e pela primeira vez em anos, um pequeno sorriso tocou seus lábios. "Olá, Rebeca", respondeu ele, e Daniel, que observava a cena de longe, ficou atônito ao presenciar o milagre que uma criança operara no rosto antes tão sombrio do empresário. "Eu fiz outro desenho", anunciou Rebeca, praticamente saltando de empolgação ao lado dele. Eduardo, sentindo a energia vibrante da menina, permitiu que Daniel o guiasse à mesa, mas seus passos já não eram calculados apenas pela bengala, mas pela curiosidade de saber o que a amiga havia criado desta vez. "Então vamos ver", disse ele, sentando-se com uma animação que contrastava com a imagem do homem melancólico que ocupava aquele lugar há tanto tempo. A mesa 12 deixará de ser um mausoléu de lembranças tristes para se tornar um ateliê de esperança, onde a luz entrava não pelos olhos, mas pelo coração. Enquanto Rebeca começava a descrever o novo desenho, que desta vez retratava Eduardo sorrindo, o empresário sentiu que as cores estavam voltando à sua vida de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Ele percebeu que a deficiência visual não o impedia de enxergar o que realmente importava, a bondade desinteressada e a capacidade humana de reconstruir pontes onde antes só havia abismos. A cada palavra da menina, Eduardo sentia um tijolo da sua muralha de isolamento cair, sendo substituído por uma fundação sólida de afeto e presença. Ele não era mais apenas o dono de uma construtora, ele era um homem que estava aprendendo a reconstruir a si mesmo. A noite avançou com risos e descrições coloridas, transformando a atmosfera do Vila Serena e inspirando todos os presentes. Carmen, observando de longe, compreendeu que o encontro entre Eduardo e Rebeca era uma prova de que a vida sempre encontra um caminho para se curar, desde que haja alguém disposto a oferecer a mão. Eduardo Ferreira, o homem que jantava sozinho com sua dor, descobriu que o maior projeto de sua vida não seria feito de concreto e aço, mas de papel de caderno e lápis de cor. Ele finalmente entendeu que, mesmo na escuridão, o sol ainda estava lá, brilhando através da voz e da amizade de uma criança. Pela primeira vez em anos, pronunciar o nome de Isabela não trouxe apenas o gosto amargo do luto, mas uma estranha e libertadora sensação de alívio. A semana de Eduardo Ferreira foi marcada por uma transformação silenciosa, onde o mundo, surpreendentemente, não desabou após ele ter compartilhado sua dor com outra pessoa. Durante as noites solitárias em sua mansão, o silêncio que antes o sufocava agora permitia que memórias felizes, antes enterradas sob o trauma, voltassem à superfície. Ele conseguia ouvir, em sua mente, o som de Isabela correndo pelos corredores e o sussurro de boa noite que ela lhe dava antes de dormir. As lembranças ainda doíam, mas a dor havia mudado de natureza, não era mais o corte de uma faca, mas a coceira de uma cicatriz que finalmente começava a se fechar. Enquanto Eduardo redescobria a paz, Carmen vivia dias de profunda inquietude no Vila Serena. A conversa que testemunhara entre o empresário e sua filha despertara nela uma sensação incômoda de familiaridade, um quebra-cabeça mental que ela não conseguia montar. O nome de Isabela ecoava em seus pensamentos de forma persistente, como um chamado de algo esquecido no tempo. Foi na quinta-feira, ao organizar pertences antigos, que a verdade se revelou de forma devastadora através de um recorte de jornal amarelado. A matéria detalhava o trágico acidente da família Ferreira, mencionando o falecimento de Helena e da pequena Isabela. Carmen sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ler os nomes que agora faziam parte de sua rotina. A revelação tornou-se ainda mais perturbadora quando Carmen analisou a foto que acompanhava a notícia. Na imagem, Eduardo aparecia com olhos cheios de vida, abraçado a uma menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Isabela, a criança da foto, era a imagem esculpida de Rebeca na mesma idade. Com as mãos trêmulas, Carmen colocou uma foto recente de sua filha ao lado do jornal e desabou em prantos diante da semelhança sobrenatural. "Meu Deus, como é possível?", sussurrou para o vazio de seu quarto,
confrontada com uma coincidência que desafiava a lógica. Rebeca nascerá 6 anos atrás, quase no mesmo período em que Isabela teria completado 5 anos, e possuía a mesma sensibilidade intuitiva que Eduardo atribuía à filha perdida. A sexta-feira chegou e Carmen encontrava-se em um estado de completo conflito interno, dividida entre o impulso de confrontar Eduardo e o medo de destruir a conexão preciosa que ele estabelecera com Rebeca. No restaurante, a menina percebeu imediatamente a tensão no rosto da mãe, mas foi convencida pela mentira piedosa de que se tratava apenas de cansaço. Quando Eduardo entrou pontualmente às 18h30, Carmen sentiu como se estivesse diante de um fantasma. Ela observou cada gesto dele com novos olhos, buscando entender o fio invisível que unia aquele homem à sua própria filha. Rebeca, alheia ao turbilhão emocional de Carmen, correu ao encontro do amigo com uma alegria que parecia iluminar todo o salão. Senhor Eduardo, eu trouxe uma surpresa hoje, anunciou a menina, transbordando uma empolgação que desarmou qualquer resquício de frieza no empresário. Eduardo, que passará a semana aguardando ansiosamente por aquele momento, sentiu um calor genuíno no peito. Uma surpresa, perguntou ele, sentindo-se, pela primeira vez em anos, genuinamente parte de algo vivo e pulsante. Rebeca, assumindo um tom de responsabilidade adorável, impôs uma condição antes de revelar o mistério. Sim, mas primeiro você precisa jantar. Minha mãe sempre diz que comida é importante, disse ela, arrancando de Eduardo um riso sonoro e verdadeiro que fez os funcionários do restaurante pararem em silêncio absoluto para ouvir. Sua mãe está certa, concordou Eduardo, permitindo que o garçom Daniel guiasse até a cativa mesa 12. Durante a refeição, porém, sua percepção aguçada captou uma nota dissonante no ambiente, uma tensão que emanava da direção onde Carmen costumava estar. Com uma sensibilidade que surpreendeu a ambas, ele dirigiu-se à menina para saber sobre o estado da mãe. Carmen está bem hoje? Perguntou ele, e Rebeca, com a franqueza típica de sua idade, confirmou a preocupação. A mamãe está um pouco preocupada com umas coisas de adulto, explicou ela, antes de puxar cuidadosamente um envelope pequeno do bolso, mudando o foco para o seu grande ato da noite. Intrigado, Eduardo sentiu o contorno do envelope quando Rebeca o colocou em suas mãos. O que é isso? Questionou, sentindo a importância do objeto pelo modo como a menina o manuseava. É uma carta que eu escrevi para você. Bem, a professora Márcia me ajudou com algumas palavras difíceis, mas eu que pensei em tudo, anunciou ela com orgulho. A emoção profunda que se formou no peito de Eduardo era quase insuportável em sua beleza. Ele, que comandava impérios através de contratos complexos, sentiu-se pequeno e honrado diante de uma simples folha de papel. Você pode ler para mim? Pediu ele, inclinando-se para ouvir as palavras que mudariam sua percepção de mundo. Rebeca desdobrou o papel com capricho e começou a leitura de forma pausada, sua voz doce preenchendo o espaço entre eles. Querido Sr. Eduardo, eu quis escrever esta carta para dizer que você é meu amigo mais especial. Eu sei que você fica triste às vezes porque sente saudade da Isabela e da sua esposa, mas eu queria dizer uma coisa importante, leu ela. Do outro lado do salão, Carmen assistia à cena paralisada, sentindo que a carta de sua filha carregava um peso espiritual que ia além da compreensão humana. Era como se as palavras de Rebeca estivessem costurando os rasgos na alma de Eduardo, um ponto de cada vez, com a linha da inocência. Eduardo ouvia cada sílaba como se fosse uma prece. A menção aos nomes de sua família, feita com tamanha naturalidade e carinho, não trouxe o habitual aperto no coração, mas uma sensação de que eles estavam presentes ali, de alguma forma, através daquela amizade. Ele percebeu que a escuridão em que vivia não era apenas a falta de visão, mas a falta de se permitir ser amado novamente. A carta de Rebeca era o testamento de que ele ainda tinha um lugar no mundo das conexões humanas e que sua dor não o definia inteiramente aos olhos de quem via o coração. O restaurante Vila Serena parecia ter parado no tempo enquanto a menina continuava sua leitura. Eduardo sentiu que a revelação de Carmen sobre a semelhança física das meninas, embora ele não pudesse vê-la, manifestava-se para ele através da semelhança de espírito. Rebeca era, de fato, o guarda-chuva colorido que ela desenhara, protegendo de uma tempestade que durará anos demais. Ao final daquele parágrafo, ele compreendeu que a vida lhe dera uma segunda chance de ser feliz, não substituindo o que perderá, mas permitindo que o amor florescesse em um novo e inesperado jardim.
Eduardo Ferreira permaneceu em um estado de imobilidade absoluta, como se o tempo tivesse congelado ao redor daquela mesa. Ouvir o nome de sua filha, Isabela, ser pronunciado com tamanha ternura por Rebeca, criava uma atmosfera quase mística, quebrando as barreiras do que ele considerava possível. A menina, alheia ao impacto sísmico de suas palavras, continuou a leitura com uma clareza espiritual desconcertante. Minha mãe me ensinou que as pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui dentro, explicou ela, levando a pequena mão ao próprio coração em um gesto de pureza inabalável. Para Eduardo, cada sílaba era como um raio de luz penetrando em uma caverna escura que ele habitava há 6 longos anos. O empresário sentiu suas mãos tremerem sobre a toalha da mesa, enquanto as lágrimas começavam a escapar por trás dos óculos escuros. Rebeca prosseguiu com a sabedoria de quem compreende a dor sem ser consumida por ela. E toda vez que a gente faz uma pessoa sorrir, elas ficam felizes também. Então eu pensei que talvez a Isabela ficasse feliz em saber que eu cuido de você agora. Não para ocupar o lugar dela, mas para ser uma amiga nova que te faz lembrar que você é uma pessoa boa e que merece ser feliz. Eduardo tentou responder, mas sua voz falhou completamente, sufocada por um soluço que ele tentava conter diante daquela criança que acabará de lhe oferecer a paz. A carta de Rebeca não era apenas um papel com letras infantis, era um bálsamo que selava as feridas abertas de um homem que desistira de viver. Eu prometo ser sempre sua amiga, mesmo quando eu crescer e ficar adulta, e prometo que vou cuidar para você nunca mais se sentir sozinho. Porque famílias não são só as pessoas que nasceram juntas. Famílias são as pessoas que escolhem ficar juntas e se cuidar, finalizou ela, dobrando o papel com um carinho que transcendia o físico. Eduardo, finalmente recuperando um pouco de fôlego em meio ao choro aberto, conseguiu articular uma frase que carregava o peso de sua gratidão eterna. Rebeca, essa é a coisa mais bonita que alguém já fez por mim. Do outro lado do salão, Carmen assistia àquela cena com uma angústia crescente que já não era apenas compaixão. No momento em que Eduardo retirou os óculos para secar o rosto, a revelação atingiu a mulher como um golpe físico. Pela primeira vez, ela viu os olhos de Eduardo de perto e sentiu o mundo girar. Eram exatamente o mesmo tom de verde esmeralda e possuíam a mesma expressão melancólica e doce que ela via todos os dias no rosto de sua filha. A semelhança não era mais uma coincidência poética, era uma identidade biológica gritante que Carmen não podia mais ignorar, fazendo-a cambalear e buscar apoio nas paredes frias do restaurante Vila Serena. A noite que se seguiu foi um pesadelo de reflexões e descobertas para Carmen. Enquanto Rebeca dormia com a serenidade dos inocentes, a mãe mergulhava em um baú de memórias e documentos que agora pareciam falsos. Ao analisar a pasta amarelada que guardava há anos, Carmen percebeu detalhes que sua mente traumatizada havia suprimido. A certidão de nascimento de Rebeca parecia conservada demais, quase nova, e os registros médicos eram exaustivos de uma forma artificial. No fundo daquela pasta, um pequeno cartão de visita de um cirurgião plástico do Hospital Santa Cecília, o mesmo local onde Eduardo fora tratado, fez seu sangue gelar em uma compreensão súbita e aterrorizante. Fragmentos de lembranças esquecidas começaram a emergir como espectros do passado de Carmen. Ela recordou-se vagamente de consultas médicas frequentes nos primeiros meses após o suposto nascimento de sua filha e de pequenas cicatrizes no corpo da criança que os médicos explicavam como complicações do parto. A amnésia parcial que ela sofrerá na época, atribuída ao estresse pós-parto, agora parecia uma cortina de fumaça conveniente. Tomada por uma náusea violenta, Carmen correu ao banheiro, enquanto a mente gritava a verdade que seu corpo já havia reconhecido. Ela não era a mãe biológica daquela menina. Rebeca, na verdade, era Isabela, a filha que Eduardo acreditava ter enterrado. A busca frenética pelos documentos continuou sob a luz trêmula do abajur, até que Carmen encontrou um papel dobrado, escrito com a letra quase ilegível de um médico. Algumas palavras saltaram da página como gritos de socorro, sugerindo um procedimento clandestino ou uma troca que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Como é possível? Houve um funeral, um sepultamento. Sussurrou ela para o silêncio do quarto, tentando entender como uma criança dada como morta no hospital poderia ter parado em seus braços durante o período em que ela mesma estava psicologicamente fragilizada e vulnerável após a suposta perda de seu próprio bebê.
A teoria que se formava era tão perturbadora quanto esperançosa. Talvez, em meio ao caos do acidente, alguém tivesse operado uma troca para proteger a criança ou para encobrir um erro médico fatal envolvendo o bebê de Carmen. A maturidade incomum de Rebecca, sua capacidade de ler a alma de Eduardo e a conexão imediata entre os dois eram as evidências espirituais de que o sangue deles clamava por reconhecimento. Carmen sentia-se cúmplice de uma mentira que durará 6 anos, uma fraude que dera a ela uma filha, mas que roubara de Eduardo o motivo de sua existência, deixando-o na escuridão física e emocional. Carmen olhou para o papel médico mais uma vez, identificando termos que sugeriam uma reconstrução facial severa após um trauma. Tudo se encaixava, a semelhança física agora revelada, as cicatrizes explicadas incorretamente e o fato de Rebecca ser a encarnação viva de Isabela. O conflito moral agora era o seu novo cárcere. Contar a verdade significaria possivelmente perder a filha que ela criará com tanto amor, mas manter o silêncio seria condenar Eduardo a uma vida de luto eterno por alguém que estava sentado à sua frente todas as sextas-feiras na mesa 12. A aurora começou a surgir, encontrando Carmen ainda acordada, segurando o destino de 3 vidas em suas mãos trêmulas. Ela percebeu que a carta de Rebecca sobre famílias serem formadas por quem escolhe ficar junto era a chave para o que estava por vir. O guarda-chuva colorido que a menina desenhara não estava apenas protegendo Eduardo da chuva, estava protegendo a verdade até que ela estivesse pronta para ser revelada. Carmen sabia que não poderia mais fugir do olhar verde de Eduardo, pois agora ela via nele não um estranho, mas o pai da criança que ela chamava de sua. As palavras no documento médico saltavam aos olhos de Carmen como sentenças de uma realidade alternativa que ela jamais ousou imaginar. Paciente com amnésia pós-traumática, encaminhada para abrigo, pai em estado crítico, decisão médica de não revelar sobrevivência da criança. A leitura dessas linhas fez suas mãos tremerem violentamente, pois o significado era uma facada em tudo que ela acreditava ser sua vida. Isabela, a filha de Eduardo Ferreira, não havia morrido no acidente, ela fora gravemente ferida e submetida a um procedimento de alteração de identidade para protegê-la de um cenário de instabilidade emocional extrema. O mundo de Carmen desmoronava enquanto ela percebia que Rebecca, a menina que ela amara por 6 anos, era na verdade a herdeira perdida de um império em ruínas. A revelação tornava-se ainda mais sombria ao considerar sua própria participação involuntária nessa conspiração médica. Carmen questionava como memórias de uma gravidez inexistente foram implantadas em sua mente, até encontrar no protocolo a menção a uma segurança mútua para ambas as partes. Ela também fora paciente do Hospital Santa Cecília e, sob o pretexto de complicações médicas, sofrerá o mesmo tratamento experimental de alteração de memória. Olhando-se no espelho, as pequenas cicatrizes em suas têmporas, antes ignoradas, agora gritavam a verdade. Protocolo aprovado devido à instabilidade emocional do paciente principal. Reunião considerada prejudicial para a recuperação de ambos os sujeitos. Eduardo fora julgado incapaz de ser pai, Isabela fora julgada melhor em braços estranhos. A ironia da situação era de uma crueldade devastadora. Durante anos, Eduardo Ferreira chorara sobre um túmulo vazio no cemitério, enquanto sua filha estava a poucos metros de distância, servindo-lhe desenhos e esperança na mesa 12. Carmen sentou-se no chão do banheiro, sentindo o peso de ter sido apenas uma mãe substituta temporária, uma cuidadora em uma farsa elaborada. No entanto, o destino fora mais forte que qualquer protocolo médico, unindo pai e filha através de uma intuição que a ciência não conseguia apagar. Isabela, agora Rebecca, estava curando a dor de seu próprio pai sem saber que o sangue que corria em suas veias clamava por aquele homem. O dilema que se apresentava a Carmen era paralisante. Como contar a Eduardo que sua filha estava viva sem destruí-lo com o choque da notícia? Como explicar a uma criança de 6 anos que sua mãe não era sua mãe e que sua vida inteira fora uma construção de laboratório? A mamãe está um pouco preocupada com umas coisas de adulto, dissera Rebecca na noite anterior, sem saber que sua própria existência era o motivo do tormento de Carmen. O perigo de revelar a verdade era imenso, mas manter o silêncio era uma traição contra o direito fundamental de um pai e uma filha de se reconhecerem. Determinada a encontrar respostas definitivas, Carmen aproveitou o fim de semana para iniciar uma jornada investigativa, deixando Rebecca sob os cuidados de Dona Francisca. No Hospital Santa Cecília, ela confrontou os fantasmas do passado, buscando arquivos que o tempo tentará ocultar.
A busca a levou até a enfermeira-chefe Luciana, uma veterana que guardava as cicatrizes daquela noite terrível em sua memória profissional. Aquela noite foi terrível. O acidente trouxe 3 vítimas. O Sr. Ferreira ficou em coma por semanas. A esposa não resistiu aos ferimentos, relembrou Luciana, folheando prontuários que pareciam sangrar sob o toque de Carmen. A confirmação veio de forma seca e técnica. A menina tivera ferimentos graves na cabeça, mas sobreviveu com uma amnésia total que a privara de qualquer lembrança do próprio nome. Foi o caso mais estranho que já vi. Ela não se lembrava de nada. O pai estava em estado crítico, sem condições de cuidar dela, continuou a enfermeira. Carmen ouvia tudo com o coração disparado, percebendo que o sistema de saúde decidirá, de forma quase divina e arbitrária, separar as vidas de Eduardo e Isabela. A morte da menina fora uma conveniência administrativa e psiquiátrica para evitar o colapso total do empresário, mas criará um abismo de solidão desnecessário. Carmen agora entendia que sua própria vida fora manipulada para servir de cenário para essa nova identidade. Ela fora escolhida como a mãe perfeita por sua vulnerabilidade na época, tornando-se a peça-chave de um experimento que visava resetar a dor de uma tragédia. Mas a conexão entre Eduardo e Isabela provara ser inquebrável por métodos humanos. O fato de a menina ter escolhido justamente a mesa 12 para oferecer amizade era prova de que a alma se lembra do que o cérebro esquece. Eu prometo ser sempre sua amiga, mesmo quando eu crescer, dizia a carta de Rebeca. E agora Carmen sabia que aquela era uma promessa feita entre pai e filha, selada no DNA e no destino. A urgência de encontrar o Dr. Marcelo Santos tornou-se o próximo passo de Carmen. Ela precisava entender se havia outros envolvidos e se a segurança de Rebeca e Eduardo estava em risco. Afinal, se alguém se dera ao trabalho de forjar mortes e criar vidas falsas, existiam interesses que iam além da simples recuperação psicológica. Havia uma conspiração de silêncio que envolvia a elite médica e, possivelmente, inimigos de Eduardo que preferiam vê-lo sem herdeiros. O peso dessa responsabilidade era esmagador, mas Carmen não tinha outra escolha senão seguir o rastro de migalhas deixado pela verdade. Ao retornar para casa, Carmen observou Rebeca desenhando na sala. Cada traço da menina agora era visto como uma prova genética de sua origem. Os olhos verdes, o sorriso, a gentileza nata, tudo pertencia a Eduardo. Carmen sentia um amor agoniante, um medo de perder a filha que nunca fora sua, mas sabia que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade. Ela precisava devolver a Eduardo o que o destino lhe roubara, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria paz. Isabela está viva. Eduardo é seu pai e eu sou a única que sabe a verdade, repetia para si mesma, como um mantra de coragem. A porta para uma mudança irreversível estava aberta, e Carmen estava disposta a atravessá-la. Ela não permitiria que a ciência ou protocolos médicos mantivessem aquele pai na escuridão por mais um dia. O segredo que ligava a mesa 12 ao Hospital Santa Cecília seria finalmente exposto, e a chuva cinza do desenho de Rebeca finalmente daria lugar ao sol amarelo que ela prometera. Carmen preparou-se para a próxima sexta-feira, sabendo que aquele jantar no Vila Serena não seria apenas uma refeição entre amigos, mas o início de um reencontro que o mundo tentou, em vão, impedir. A verdade emergiu das sombras do Hospital Santa Cecília com a força de uma revelação bíblica, redesenhando cada fragmento da realidade de Carmen. A enfermeira Luciana explicou que, após o acidente, Eduardo Ferreira mergulhara em uma depressão tão profunda que os médicos, em uma decisão ética questionável, optaram por ocultar a sobrevivência da filha. Isabela, ferida e sem memórias, fora enviada a um abrigo, enquanto o pai recebia a notícia de que ela não resistira aos ferimentos. Disseram que seria mais fácil para ele superar a perda, revelou Luciana, sem imaginar o peso daquelas palavras. Carmen sentiu o mundo girar ao perceber que sua própria mente suprimira o trauma. Ela não encontrara um bebê na porta de casa, mas acolhera uma menina ferida que fugira do abrigo, formalizando uma adoção baseada em lacunas que o sistema médico preenchera com mentiras. Durante 6 anos, Eduardo chorara sobre um túmulo vazio, enquanto Isabela crescia sob o nome de Rebeca a poucos quilômetros de distância, carregando uma sensação de vazio que nada conseguia preencher. A ironia do destino fizera com que pai e filha se reencontrassem no Vila Serena, onde o sangue clamou pelo sangue através de desenhos e sorrisos.
A segunda-feira chegou pesada como chumbo para Carmen, que observava a menina durante o café da manhã com um misto de amor e angústia. Mamãe, você está doente? Perguntou Rebeca, tocando o rosto da mãe com a doçura que Eduardo tanto descrevera em sua filha perdida. Carmen apenas a abraçou, chorando em silêncio por saber que a identidade daquela pequena vida estava prestes a ser virada do avesso. A decisão foi tomada na terça-feira à noite. Carmen não poderia carregar aquele segredo por mais um segundo. Ela se aproximou da mesa 12 com as pernas trêmulas, carregando a pasta que continha a prova da maior fraude emocional já cometida. Senhor Eduardo, posso conversar com o senhor em particular? É algo muito importante, solicitou ela, com uma gravidade que fez o empresário perceber que o assunto transcendia a amizade trivial entre ele e Rebeca. Eles seguiram para o pequeno escritório do gerente, um ambiente confinado onde a verdade finalmente seria libertada de seu cárcere de 6 anos. Carmen respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito antes de disparar a frase que mudaria o curso de suas vidas. Senhor Eduardo, o que vou contar vai mudar tudo. Rebeca não é minha filha biológica, disse ela, indo direto ao ponto para evitar que a coragem lhe faltasse. Eduardo ficou imóvel, a confusão estampada em seu rosto enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Carmen continuou, relatando como encontrara a menina vagando pelas ruas, ferida e confusa, e como a adotará sem saber que estava colhendo o maior tesouro de outro homem. A revelação final veio como um sussurro carregado de poder. Eduardo, Rebeca e Isabela. Sua filha está viva, declarou Carmen. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de um homem que sentia o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo balançou a cabeça em negação, murmurando que aquilo era impossível, que os médicos haviam confirmado o óbito. Carmen, no entanto, começou a dispor os documentos hospitalares sobre a mesa. Eles mentiram para você. Acharam que seria melhor você acreditar que ela havia falecido devido ao seu estado crítico, explicou ela com uma gentileza dolorosa. Eduardo começou a tremer violentamente, a magnitude da perda de tempo atingindo-o como um tsunami emocional. Você está dizendo que durante 6 anos começou ele, sem conseguir completar a frase. Durante 6 anos você chorou pela filha que estava viva. E ela cresceu sem saber quem realmente era, completou Carmen, com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Eduardo exigiu provas, sua voz rouca de desespero e esperança. Carmen colocou os registros médicos do Hospital Santa Cecília em suas mãos, apontando para as datas, a idade e a semelhança física que agora, sem os óculos, era inegável para qualquer um que visse pai e filha juntos. Os dedos de Eduardo percorreram os documentos, e cada linha confirmava um milagre impossível. Isabela estava viva. A pergunta que se seguiu foi carregada de uma tristeza profunda. Como ela não se lembra de mim? Carmen explicou que o trauma apagara as memórias anteriores ao acidente, mas pediu que ele refletisse sobre a conexão instantânea que os unira nas últimas semanas. A forma como ela percebia a dor dele e como instintivamente sabia consolá-lo eram as memórias do coração sobrevivendo ao apagão do cérebro. Eduardo começou a chorar, um pranto que lavava anos de luto e culpa. Minha filha. Minha Isabela está viva, sussurrou ele, permitindo que a alegria avassaladora finalmente ocupasse o espaço da dor. Carmen confirmou que Rebeca o amava mesmo sem saber da ligação biológica, provando que ela estivera curando o próprio pai de forma inconsciente durante todo aquele tempo. O empresário, antes endurecido pela tragédia, agora era um homem transformado pela esperança, embora a preocupação sobre como revelar a verdade para a criança ainda pairasse sobre eles como uma nuvem delicada que precisava ser dissipada com cuidado. Eduardo segurou as mãos de Carmen, reconhecendo que ela fora o anjo que protegera sua filha quando o mundo a abandonara. Como vamos contar para ela? Perguntou ele, já buscando uma forma de reconstruir o vínculo que o tempo tentará destruir. Carmen aconselhou paciência e ajuda profissional, enfatizando que Rebeca precisaria de tempo para entender que sua vida era maior do que ela imaginava. Naquele momento, no pequeno escritório, a mesa 12 tornou-se o ponto de partida para uma nova história, onde a solidão finalmente dava lugar ao reencontro. A promessa de Rebeca em sua carta, sobre famílias serem pessoas que escolhem cuidar umas das outras, ganhava agora um significado sagrado. Eduardo não era apenas um amigo especial, ele era a raiz da qual ela fora arrancada.
Carmen, por sua vez, compreendeu que seu papel de mãe não terminava ali, mas se transformava em um pilar de apoio para que Isabela pudesse redescobrir suas origens. O sol amarelo que a menina desenhara finalmente brilhava para todos, dissipando a chuva cinza que dominara a vida de Eduardo Ferreira por longos e amargos 6 anos. No pequeno escritório do Vila Serena, a gratidão de Eduardo transbordava em palavras que Carmen jamais esqueceria. Você salvou minha filha. Você a amou e cuidou dela quando eu não pude. Como posso agradecer? Carmen, com o rosto banhado em lágrimas, respondeu com a pureza de quem entregou o coração a uma missão nobre. Eu a amei como minha própria filha durante 6 anos. Vê-la feliz é tudo o que eu sempre quis. Eduardo, segurando suas mãos, selou um pacto de respeito e amor, garantindo que o papel de Carmen jamais seria apagado. Você continuará sendo parte da vida dela. Você é a única mãe que ela conhece. Não vou tirar isso dela. Do lado de fora, a curiosidade de Rebeca a levará até a porta, onde fragmentos de uma conversa impossível flutuavam no ar. Confusa ao ouvir o nome Isabela e o pranto da mãe, ela bateu suavemente, trazendo o mundo real para dentro daquela sala carregada de revelações. Mamãe, está tudo bem? Perguntou a menina. Carmen e Eduardo trocaram um olhar cúmplice, o destino não esperaria por psicólogos ou planejamentos. Entre, meu amor, chamou Carmen, abrindo caminho para que a luz da verdade entrasse definitivamente em suas vidas. Rebeca entrou e sentiu a eletricidade do momento. Eduardo, com a voz embargada, tentou traduzir o milagre para a linguagem do coração infantil. Você sabe como às vezes temos sonhos que não conseguimos lembrar direito, começou ele. Diante do aceno positivo da menina, ele revelou o segredo que o universo guardara por 6 anos. Bem, há muito tempo, antes de você se lembrar de qualquer coisa, você e eu já nos conhecíamos. Você é minha filha, minha Isabela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração pesada de quem acabará de renascer. A reação de Rebeca foi de uma lucidez espiritual desconcertante. Então por isso eu me sinto tão bem quando estou com você. E por isso eu quis ser sua amiga desde o primeiro dia, disse ela, unindo as peças de um quebra-cabeça que sua intuição já havia montado muito antes da lógica. Eduardo soluçou, confirmando que o amor deles sempre fora um reconhecimento mútuo. Com a simplicidade que só a infância permite, ela olhou para os dois e perguntou, então agora eu tenho 2 pais. Eduardo, emocionado, garantiu que ela teria tudo o que desejasse. Eu quero, afirmou ela, correndo para o primeiro abraço de pai e filha. 6 meses depois, o Vila Serena testemunhava o florescer de uma nova realidade. A mesa 12, outrora um monumento à solidão de Eduardo, agora era o palco de uma família improvável e indestrutível. Eduardo não era mais o homem que jantava com fantasmas, ele agora compartilhava a mesa com Rebeca, que decidirá manter o nome de sua segunda vida, e Carmen, que se tornará o pilar central daquela nova estrutura. O processo de adaptação, embora auxiliado pela doutora Helena Carvalho, fora guiado principalmente pela paciência e pelo afeto que já existiam entre eles. A resiliência de Rebeca revelou-se um fenômeno à parte, uma força suave que ajudou a ancorar os adultos em meio à tempestade de revelações. Com a sabedoria que apenas a infância preserva, ela aceitou sua nova identidade sem descartar o amor que a sustentara até ali. É como se eu sempre soubesse no fundo do coração. Por isso eu gostava tanto dele desde o primeiro dia, confessou ela durante as sessões com a doutora Helena, demonstrando que os laços de sangue possuem uma gramática própria, imune ao esquecimento. Para Eduardo, o choque inicial de saber que chorara sobre um túmulo vazio transformou-se em uma gratidão avassaladora, um milagre que ele aprendia a agradecer a cada novo amanhecer. Carmen, por sua vez, enfrentou a complexa tarefa de redefinir seu papel, migrando do título de mãe única para o de uma figura materna complementar e essencial. O medo de ser substituída foi dissipado pela própria criança em um momento de ternura absoluta. Você não vai deixar de ser minha mãe. Agora eu tenho 2 pais e uma mãe. Sou a menina mais sortuda do mundo, declarou Rebeca, selando o novo arranjo familiar com uma lógica imbatível. Essa estrutura permitiu que o equilíbrio retornasse à rotina de todos, transformando o que poderia ser uma tragédia jurídica em uma celebração da convivência e do afeto compartilhado.
Na construtora Ferreira e Associados, a metamorfose de Eduardo era o principal assunto nos corredores. O chefe outrora gélido e inacessível agora exibia um semblante leve, frequentemente interrompendo reuniões para atender chamadas da filha ou saindo mais cedo para compromissos familiares. Ele sorria agora. E sexta-feira ele sai mais cedo para jantar com a família. Nunca pensei que veria isso, comentava Rodrigo com Patrícia, observando como a humanidade de Eduardo florescera novamente. O empresário reestruturou sua vida, transformando sua mansão silenciosa em um lar vibrante, com Carmen morando por perto para garantir que Rebeca nunca sentisse a quebra de vínculo. A rotina de Rebeca tornou-se um mosaico de descobertas. As manhãs na escola São Francisco eram seguidas por tardes na empresa, onde ela demonstrava um fascínio precoce pela construção civil, acompanhando o pai com a mesma curiosidade que a levará até a mesa 12. E, fiel à tradição que salvara suas vidas, as noites de sexta-feira pertenciam ao restaurante Vila Serena. O garçom Daniel, agora um tio honorário, cuidava para que o ritual fosse mantido com perfeição. Naquela sexta-feira especial, que marcava o aniversário da descoberta, Eduardo chegou carregando não apenas um presente, mas uma promessa de futuro. "O que é isso, papai?" perguntou Rebeca, usando a palavra com a naturalidade de quem sempre a conhecera. Eduardo sorriu, olhando para as duas mulheres que haviam reconstruído seu mundo. "É uma surpresa. Mas primeiro tenho algo a dizer para vocês duas. Durante anos, achei que havia perdido tudo o que importava na vida. Vivi como um homem sem alma, sem propósito, sem esperança. E então uma menina corajosa de 6 anos decidiu fazer amizade com um estranho mal-humorado", disse ele, fazendo Rebeca rir da lembrança de sua primeira abordagem. O tom de Eduardo tornou-se mais profundo ao dirigir-se a Carmen, reconhecendo que o amor dela fora o berço que protegera sua filha na ausência dele. "Essa menina não apenas me devolveu minha filha. Ela me trouxe uma família inteira, uma nova mãe para Isabela e uma companheira de vida para mim", afirmou ele, revelando que a conexão entre os dois adultos transcendera o cuidado com a criança. Carmen, emocionada, viu o empresário retirar uma pequena caixa de veludo do bolso, um gesto que paralisou o restaurante em um silêncio expectante e respeitoso. "Carmen, você salvou minha filha quando eu não podia. Você me devolveu a alegria de viver. Quer se casar comigo?" perguntou Eduardo, sua voz firme apesar da emoção. Antes que a resposta pudesse vir, a voz entusiasmada de Rebeca ecoou pelo salão. "Vai dizer sim, mamãe. Vai dizer sim." Entre risos e lágrimas, Carmen selou o destino daquela união com um sim, Eduardo. 1000 vezes sim, provocando uma explosão de aplausos liderada por Daniel e pelos outros funcionários que conheciam a dor e a glória daquela trajetória. A segunda surpresa de Eduardo revelou-se um gesto de segurança e legado. Ao entregar a caixa para Rebeca, ela encontrou documentos oficiais e uma réplica em ouro da mesa 12. "O que é isso?" perguntou a menina, confusa. Eduardo anunciou com orgulho que havia comprado Vila Serena e nomeado Carmen como a nova gerente. "A partir de agora, nossa mesa especial vai estar sempre aqui, esperando por nossa família", explicou ele, garantindo que o local do milagre pertencesse para sempre à história deles, um porto seguro contra qualquer tempestade futura. Rebeca olhou ao redor, absorvendo a magnitude do que haviam construído. Ela vira o pai que reencontrara e a mãe que nunca perderá, sentindo-se finalmente completa. Sabe o que isso significa? Significa que nossa história não acabou. Ainda estamos escrevendo-la todos os dias juntos, disse ela, abraçando os dois. A sabedoria da criança resumia a essência daquela jornada. A mesa 12 não era mais um símbolo de luto, mas um altar de recomeço onde o impossível se tornará realidade através da persistência do amor e da coragem de uma abordagem. Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo as mãos de Carmen e Rebeca nas suas, e agradeceu aos caminhos tortuosos que o trouxeram até ali. Ele compreendeu que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa, mesmo que leve anos e atravesse a mais profunda escuridão. Aquela era apenas a primeira página de uma nova história, provando que segundas chances são os milagres que o coração escreve quando se recusa a desistir. A mesa 12 agora servia o banquete mais valioso de todos, a presença de quem se ama.